Está começando mais um episódio do Home Podcast e eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser muito edificante. Eu já quero pedir para que você pegue o link, compartilhe no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, enfim, no seu grupo do trabalho, para que juntos nós possamos espalhar o nome de Jesus, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, que é o propósito dessa mesa aqui. Então, vamos começar então esse episódio de hoje que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo de longa data, Marcos Vinícius. Meu irmão, seja muito bem-vindo a essa mesa de comunhão, de relacionamento, uma mesa que eu sempre falo que a gente revela Jesus, porque a gente fala daquilo que ele fez na nossa vida, da nossa caminhada com Cristo e também deixa algo para edificar, né, a vida de muitos. Na realidade, quando a gente já fala de Jesus, já é algo edificante para a vida de muitas pessoas. Então, seja muito bem-vindo aqui a essa mesa do Home Podcast. É um prazer, né, poder fazer parte desse projeto que eu sei que tem abençoado a nossa cidade, abençoado aqueles que ouvem e que é um fruto do coração de Deus, né? Eu vejo que tem trago, é uma resposta de oração que a gente tem, mas clamou para que o Naí possa expressar aquilo que a gente tem de valioso, né, que é o evangelho, que é a transformação de vidas e esse projeto aqui eu sei que tem feito um papel importante em cima disso. Amém. Marcos Vinícius, né, é assim, um amigo de longa data, né? Foi um tempinho. Congregamos na mesma igreja, enfim, participamos de muitos moveres juntos, né, Marcos Vinícius? Verdade. E eu conheço também um pouco da sua história, um pouco da sua família, mas eu queria que você se apresentasse, né, para quem está nos assistindo, falasse também um pouco de como foi a sua conversão, de como foi que você encontrou Jesus e viu que ele era aquele a quem você queria gastar a sua vida servindo. Ó, eu sou o Marcos Vinícius, né? Hoje eu tenho 31 anos. Então, esse caminhar com Jesus, que é algo fundamental na nossa vida, ele começou quando eu tinha, assim, por volta dos 14, 15 anos. Minha família é de formação catolicista, né? E desde de pequeno eu já ia para a igreja católica, fazia primeira Eucaristia, já fazia encontros de crianças com Cristo, servia até fazendo as leituras lá na igreja católica. Mas eu percebi no meu coração a vontade de conhecer algo mais. Acho que eu podia, acreditava que tinha algo que eu podia experimentar que era diferente daquilo ali. Eu falei com minha mãe, falei, ó, mãe, eu acho que eu vou acabar conhecendo outras igrejas por aí, vou conhecer outros lugares. Ela falou assim, ah, meu filho, se é que está no seu coração, vai. Aí um dia um amigo meu me chamou para ir na igreja, eu falei, ah, vamos lá para ver como é que era. E a palavra veio de encontro ao meu coração ardeu, o coração queimou. Era na Igreja Batista Filadélfia, que tinha lá no bairro Cachoeira. Aí naquele dia eu levantei minha mão, aceitei Jesus e decidi ir para ele. Num tempo eu me afastei um pouquinho do evangelho, não permaneci, esse amigo meu mudou. Aí um pouco tempo depois, outro amigo me chamou para ir na Batista Central. Eu falei, ah, já fui um dia, aceitei Jesus, eu vou lá de novo. E lá eu fui, aí eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, aí eu me batizei, fiz um encontro com Deus, e então minha vida foi transformada. Então já tem 16 anos que eu estou aí nessa jornada com Cristo, e é uma bênção. E graças a Deus, Deus me deu um casamento, Deus me deu uma família, e tudo que eu adquiri, tudo que eu possuo, tudo que eu sou, eu devo muito a essa transformação que o Evangelho fez em minha vida. Amém. Jesus, ele nos encontra, né? A gente costuma falar que a gente encontrou Jesus, mas eu acho que é ele que nos encontra, né? É ele quem toca o nosso coração de fato. Eu sempre falo que a nossa conversão de fato ao Senhor, ela vem depois que o Espírito Santo toca o nosso coração de forma profunda e nos convida, né, a experimentar das maravilhas que ele tem para nós. Então, a conversão que a gente tanto fala é essa conversão do Espírito Santo, né, agindo na nossa vida. Eu queria abordar um tema que hoje, né, é proposital, né, o convite, porque, assim,
A gente sabe que você atua numa profissão que é extremamente importante na vida de qualquer pessoa, que é o cuidado com o corpo, né? O cuidado com a saúde. E eu também vi também nos seus stories ali que você terminou de ler o livro, né, O Cuidado com o Corpo, né, do Luciano Subirá. Então eu sei que você tem muita coisa a nos falar aqui. Se você quiser explanar um pouco o livro também, quiser falar, mas eu queria que você comentasse na sua visão, né, como profissional, como educador físico, a importância, né, da atividade física, a importância do exercício físico, a importância do cuidado do nosso corpo. A gente sabe que o nosso público é um público cristão e às vezes a gente espiritualiza muita coisa, né? Eu vou gastar minha vida na igreja, eu vou gastar minha vida correndo para um lado e para o outro, fazendo o que o Senhor quer, mas o Senhor também quer que a gente cuide do nosso corpo, né? O Senhor também quer que a gente cuide da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, né? Então fala pra gente qual que é a sua visão e importância de nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde. Muito bem, né, Léo? Esse assunto que você trouxe aí é algo pertinente nos nossos dias. Não é só no meio cristão, mas no modo geral, hoje a atividade física e o cuidado com o corpo ele tem sido muito negligenciado, né? A gente pode notar dentro da nossa população a quantidade de sedentários, a quantidade de obesos vem crescendo nos últimos tempos de maneira exorbitante. Isso preocupa as autoridades da saúde e esse problema chega muito forte dentro da igreja, que a gente percebe que muitas vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas, leva pelo lado da vaidade, acha que o cuidar do corpo é só cuidar da vaidade, é só para se aparecer, para se mostrar, mas não é bem essa a realidade, né? A gente percebe que o cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo nos deu, é algo que a gente precisa valorizar, é algo que a gente precisa cuidar dele com muita atenção e muito cuidado nos últimos dias. Porque a nossa vida hoje, ela é muito corrida, né, de muitos aspectos, e em outros pontos ela é mais monótona e ela é mais engessada. Eu falo no quesito como, muitas vezes a gente trabalha sentado no escritório, muitas vezes o nosso meio de se locomover através da nossa moto, nosso carro, a gente não anda tanto como a gente precisava andar. A nossa comida hoje muitas vezes não é de qualidade, como os tempos passados eram. Hoje nossa comida é muita comida processada, muita comida rápida, muita coisa que vai ali no micro-ondas, muita coisa que a gente já pega direto no mercado e consome aquilo. Então acaba que essa junção de fatores acaba proporcionando para nós uma comodidade, e essa comodidade ela é expressada né, no estufamento abdominal, é expressada no volume muscular que vai crescendo, volume de massa gorda que vem desenvolvendo na vida das pessoas, e isso tem chegado muito dentro da igreja. Então, trouxe bem esse tempo, o Luciano Subirá vem falando nisso nos últimos dias, eu peguei essa leitura para fazer e abriu muito meus olhos a respeito disso, que a gente precisa trazer para os nossos irmãos, a gente precisa trazer para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa comunidade, essa atenção de cuidar do corpo como uma forma de expressar aquilo que Deus nos deu de melhor, né? Deus nos deu o melhor que é a nossa vida, que é o nosso tempo. Então, se a gente não cuidar do tempo que o Senhor deu, a nossa família vai ser sobrecarregada por isso, né? Os nossos anos vão ser abreviados, a nossa qualidade de vida, a nossa efetividade naquilo, no cuidar dos nossos filhos, na nossa prestação de serviço, ela vai perdendo valor na medida que o nosso corpo ele perde essa locomoção, ela perde essa tônus muscular que a gente pode ter. Então, o cuidado com o corpo hoje, o olhar para a nossa saúde precisa ser trago à tona e a gente precisa se conscientizar disso. Eu fico vendo, né, o Luciano Subirá falar algumas questões nesse tema, né, que ele teve algumas complicações na saúde, e por isso que Deus impulsionou isso no coração dele. E ele falava que nós precisamos muito cuidar desse corpo, principalmente nós que dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, né? A palavra do Senhor diz lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se nós como cristãos falamos, eu quero ir, eu quero pregar o evangelho, eu quero ministrar, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tem saúde, né? O Senhor nos deixou ferramentas para que
nós também pudéssemos cuidar disso. Como você falou, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nada melhor do que nós, né, alinhar a nossa vida e cuidar dessa saúde, cuidar para que a longevidade venha, a saúde venha, para que nós possamos de fato ir e fazer a missão, né? Fazer, cumprir o que a palavra do Senhor diz, cumprir o ID do Senhor. E assim, Marcos, Vinícius, qual é a maior dificuldade que você vê? Você trabalha com pessoas, então você tem contato, né? Muito contato com pessoas, assim. Qual a dificuldade que você mais vê nas pessoas de encontrar uma certa constância na atividade física? A constância de tipo, eu vou ali na academia, não vou faltar, ou às vezes as pessoas faltam. Qual é essa limitação? Qual é essa dificuldade que você vê que as pessoas expressam também? Acho que tem dois fatores para mim que faz toda a diferença, né? Primeiro é a consciência. Não adianta a pessoa eu falar, não adianta um parente, não adianta ninguém de fora querer te impulsionar a fazer algo que a sua consciência não te acusar a respeito disso. Então, se a pessoa não tiver essa noção de, não, como está meu corpo? Não, peraí, eu estou vivendo o melhor dos meus dias, eu tenho a condição de fazer, de curtir com os meus filhos, de praticar um esporte que eu gosto, eu tenho a condição de viver bem com o corpo que eu estou hoje. Se a pessoa não tivesse consciência atualizada, se não tiver ligado a respeito do seu corpo, mesmo jeito que você olha a sua conta bancária, é preciso você olhar para si dentro do espelho, mesmo jeito que você analisa, né, sei lá, o seu controle de entradas de financeiro, precisa também analisar como você tem cuidado do seu corpo, né, para ter essa consciência, não, peraí, eu preciso melhorar, eu posso melhorar em cima de algumas coisas. Primeiro, eu acho que eu preciso é isso. E a segunda coisa é a questão de organização. A nossa vida hoje ele é muito corrida, então a maioria das pessoas que eu converso, as pessoas, bem que eu queria, bem que eu tenho muita vontade, não, bem que fulano, nossa, bem que eu já tracei uma meta de mudar, mas só que eu não consigo, porque muitas vezes falta essa organização, né? Falta esse planejamento para poder fazer, para começar. Falta ali aquela organização de ter uma ajuda, ter um auxílio, alguém que te ajude a traçar essa meta de chegar lá para alcançar seus objetivos. Então, a gente olhando por isso, tendo uma consciência, não, peraí, eu preciso cuidar do meu corpo? Não, quem que é responsável por isso? Responsável é você mesmo, né? Quando a pessoa chama a existência essa consciência, não, eu posso cuidar melhor de mim. Pensando bem, eu vou me alimentar melhor. Não, pensando bem, eu vou começar a fazer uma atividade física. Aí depois ela começar a se organizar. Se precise, busque ajuda. Se preciso, fale com a sua família. Eu acho que dentro de casa é preciso as famílias se reunirem para juntos viver um melhor corpo físico. Porque o corpo ele precisa de uma alimentação, ele precisa de um estímulo, ele precisa de um descanso. Então, se a sua família, seu grupo, se o lugar onde você vive não for organizado para isso, dificilmente você vai conseguir manter uma constância, dificilmente você vai conseguir começar e continuar fazendo isso, cuidando do seu corpo. Então, assim, na sua análise, você vê que um dos maiores desafios é a pessoa organizar, né? É, A falta de organização, na verdade. falta de Esse é um organização. desafio, né? É um desafio E isso é enorme. na vida de todo mundo, né? Eu acho que a organização, a gente parar para organizar a nossa vida, eu acho que fica difícil, né? Às vezes eu fico pensando, eu lembro quando eu trabalhava na contabilidade, né? Eu trabalhei 7 anos em contabilidade, e contabilidade tudo precisa ser organizado para que no final as contas possam bater. Então, se organiza os documentos, as contas, né? Ali, conta de água, de luz, tem os boletos, enfim. Você tem uma certa organização para você lançar e se der alguma ali divergência de valores, fica mais fácil para você procurar. E quando a gente traz isso para nossa vida, é um pouco difícil da gente fazer para nós, né? Organizar a nossa vida. Mas eu acho que é aí onde entra a disciplina, né, Marcos Inês? A disciplina, ela é algo que a gente precisa fazer mesmo sem querer, né? Mesmo sem vontade, mesmo sem desejo nenhum, a gente precisa se esforçar para fazer, né? Porque afinal de contas você tem uma meta para bater, então aí você pensa, não, então eu não posso fraquejar logo agora. Sim. Não, não é possível. Hoje eu não vou falhar, não. Pode ser que eu fale outro dia, mas hoje não. E dá um gás a mais, né? Dá essa constância para poder seguir. Acho que na questão do cuidado do nosso corpo, na questão da atividade física, né? A gente precisa ter essa sintonizado a respeito disso aí, de ser disciplinado um pouco.
Sabe de uma coisa que eu aprendi, assim, que eu vi e, assim, às vezes eu não apliquei ainda tudo na minha vida, né? Por isso que eu tô de preto aqui, para reduzir um pouco, Ah, porque eles falam quando a gente, né, veste preto, a gente fica um pouco mais magro. Mas tem uma coisa, assim, que é legal, que eu aprendi que o pessoal pode colocar em prática para começar uma certa disciplina, é você começar a perguntar o que você não ganha não fazendo isso ou fazendo a determinada coisa. Por exemplo, eu trabalho com marketing, né? E aí eu preciso estudar marketing. Então eu preciso estar atualizado, porque marketing muda toda hora. Então, todos os dias eu preciso estar atualizado. Para que eu possa ter uma certa constância, eu escrevo o que eu não vou ganhar se eu não estudar todos os dias. Aí eu tenho uma lista de tudo que eu vou perder, de tudo que eu não vou ganhar se eu não estudar. Porque o ser humano, ele só age quando tem alguma coisa errada. Já viu? Acontece uma coisa errada, a gente age. Principalmente nessa área, né? uhum. A gente vai no médico, faz uns exames ali, não dá muito bom, fala, não, agora eu tenho que procurar uma academia e fazer uns exercícios. E eu aprendi isso, pra gente ter disciplina, se você anotar tudo que você perde quando você não faz aquilo, você se impulsiona. O seu cérebro parece que fala, nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Então é uma dica legal para que quando a gente não tá com vontade, a gente quer ter uma certa disciplina, a gente anotar ali no papel. E todo dia da manhã você lê. O que que eu vou perder se eu não fizer determinada coisa? Concordo plenamente. Tá? A gente colocar na balança, né, aquilo na nossa vida, Sim, colocar na balança aquilo que a gente está fazendo, para entender se vale a pena continuar do jeito que estamos ou se a gente precisa mudar a postura, né? sim. No esporte, eu vejo muito isso e quando você vai numa competição. Muitas vezes a pessoa fala, mas por que competir se você não é profissional? Não, mas que quando você vai para competir, você vai e você consegue ter essa visão que você falou. Você consegue perceber áreas de melhoria, áreas que você ainda precisa potencializar. Então, se a pessoa está praticando uma certa, eu falo assim, no mundo que eu estou, da atividade física, por exemplo, do ciclismo, que é algo que a gente gosta de fazer. Se eu vou na corrida, aí eu percebo que eu fui na corrida, quando eu na subida, eu não consegui ir tão bem. O que que eu cheguei à dedução? No próximo treino eu preciso treinar a subida, porque eu preciso melhorar para na próxima corrida não estar tão ruim assim. Então a gente precisa ter esses fatores balizadores na nossa vida, né, que nos ajudam a enxergar áreas que a gente precisa melhorar. E anotar é uma boa opção em cima disso aí. Eu sempre gosto de fazer também as minhas anotações. Não, essa semana eu fui ruim nisso. Não, nessa parte aqui eu fui bem, eu posso melhorar. Não, nessa parte aqui eu não fui bem, não. Então tem que ter claro, né, os objetivos de melhoria para a gente poder traçar umas metas bacanas e poder começar a caminhar em cima delas. Sim. Ainda falando aqui desse tema disciplina, né? Eu acompanho ali o seu story no Instagram e vejo que você acorda bem cedo, né? Eu aqui também acordo assim 5 horas, quase todos os dias da semana, para executar minhas tarefas, né? Do dia. E eu vejo que você posta ali 5 horas, fazendo seu devocional, às vezes até antes disso, né? Como que você vê e como que você pode falar pro pessoal, dar uma dica pro pessoal de como se manter nessa constância? Como se manter nisso? Você acordar ali, ter esse devocional com Deus e partir para suas atividades. Como você pode entregar aqui para o pessoal uma dica de como eles podem fazer isso? Eu acho que a princípio já parte daquilo que você falou, né? A gente anota o que você está perdendo, o que você está ganhando. E eu observei nos meus dias que os dias que eu não tenho contato com Deus, que os meus dias que eu não começo eles com a oração, a chance de eu terminar aquele dia mais esgotado, de eu passar esse dia mais estressado é muito maior. Então eu percebo na minha vida que o devocional não é só simplesmente uma prática que me aproxima de Deus, ela também ela muda muda extremamente a qualidade do meu dia, né? Então eu percebo a melhoria que a oração traz. E segundo, que você falou a questão da disciplina é a constância, né? Às vezes para começar não é muito fácil,
mas só que com alguns estudos falam que é 30, que é 21, alguns estudos falam que com 60 dias, alguns estudos falam que 100 dias é suficiente para criar uma rotina, mas então a gente precisa manter naquilo ali, né? Se encontrar no horário que se acha bem para conseguir ter essa qualidade de vida melhor. Então a questão do devocional, ela veio para mim para isso. O meu devocional com Deus, eu percebo que ela melhora a minha produtividade. Os meus alunos, eles são mais bem atendidos quando eu tenho meu tempo de oração com Deus. Se eu vou para prestar um serviço, o serviço que eu presto é de melhor qualidade, porque primeiro, antes de estar com as pessoas, eu estive com Deus. Na minha casa, a minha família é impactada por isso, porque antes de eu conversar com a minha esposa, antes de eu conversar com os meus filhos, antes eu conversei com Deus. Então esse devocional, ele faz a diferença no dia da gente. E segundo, é porque ele precisa ser algo prático, né? Se a gente não conhecer o nosso Deus, se a gente não se alimentar da palavra, a gente vai cair, né, nos laços do inimigo. E infelizmente, eu não sei como é que a gente pode falar disso, mas no mundo que eu estou, do mundo é muito onde a promiscuidade é muito grande, muitas as propostas ruins acontecem, às vezes a depravação no ambiente de academia, que a gente vai, que a gente lidar, eu trabalho com mulheres o tempo inteiro, então, a certa forma, eu preciso blindar o meu coração também através da oração, para Deus me livrar dessas coisas, para poder Deus tirar da minha vida aquilo que pode me atrapalhar, né, de alcançar aquilo que Ele tem para mim. Então, esse devocional, ele é necessário. E eu percebi também que é o melhor horário para mim. Talvez para algumas pessoas orar de manhã não é e talvez nem vai ser também o melhor horário para elas. Mas eu percebi que para mim, a minha produtividade, meu nível de concentração, quando eu leio melhor a Bíblia, se eu ler a Bíblia de manhã e se eu ler de noite, a leitura que eu faço de manhã, ela tem melhor absorção na minha vida. Porque eu sou uma pessoa que funciona melhor de manhã. Isso esclareceu muito quando eu li um livro falando sobre quando. Ele estipula que algumas pessoas elas têm uma certa habilidade de absorver melhor, o seu pico de produtividade é determinado mas não só pelo tempo que ele trabalha, mas também no horário, que o horário que a pessoa trabalha determina muito a qualidade. Eu já tentei fazer minhas orações à noite, mas eu não vou fazer que as orações Deus, dorme com Deus, que as orações nada com nada, e não rendia. Eu acabei percebendo que pela manhã eu conseguia ter uma concentração melhor. Às vezes, com menos tempo, eu consigo ler mais, eu consigo ter a mente mais concentrada. Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Você falou uma coisa aí muito interessante da questão de blindar o seu coração, né? Blindar a sua vida. Você tem ali o primeiro contato do dia com o Senhor, com as Escrituras, com a palavra de Deus, seu devocional, para que você possa estar blindado, né? Porque você vai para uma academia, igual você falou, você tem esse contato direto com as alunas, e a gente sabe que a, a- as roupas nas academias são umas roupas mais assim, tendenciosas, né? Mas assim, isso que você falou é muito forte, porque quando a gente tem esse contato com o Senhor, quando a gente anda em conhecer o Senhor, a gente pode fazer de fato do Senhor o nosso Deus, o nosso guia, e tá ali o tempo inteiro na nossa vida, né? Como você considera que a sua profissão revele Cristo através de você? Eu acho assim, que a gente consegue através do testemunho. Né? Às vezes muitas pessoas me procuram e falam, nossa, Marcão, eu fiquei feliz por estar treinando, porque eu chego em casa, eu consigo dar mais atenção para meu filho. Então isso é uma marca de vitória. Não só quando a pessoa, não, eu melhorei e tal, meu bíceps cresceu, meu tríceps, não só na avaliação física em si, mas eu percebo que Cristo é revelado quando aquela pessoa chega dentro da casa dela, ela chegou em casa melhor. Maria, já teve esposas que me procurou para assim, meu marido depois começou a treinar com você, chegou em casa muito melhor. Ele chega em casa mais paciente para cuidar do nosso filho. Ele chega em casa mais animado, mais disposto. Muitas pessoas, hoje eu faço também um trabalho de ginástica laboral em empresas. E as pessoas têm relatado para mim que a produtividade delas no decorrer do dia, depois da ginástica, tem melhorado, sentido menos dores. Então isso acaba que faz com que a pessoa tenha uma melhor postura, né, no seu ambiente,
de profissional, no seu ambiente, no lidar com as pessoas, acaba melhorando através da atividade física. E ultimamente eu tenho tido também um contato, que hoje eu trabalho na instituição carcerária, né, de menores, eu dou ali a aula esportiva para essas crianças. Para crianças, jovens e adolescentes. Então, o que que eu tenho percebido? E os guardas me relatam para mim que nos dias das atividades físicas, os meninos ficam mais tranquilos. Eles têm mais paz, eles têm um melhor descanso. E outra coisa que eu tenho visto muito que as pessoas têm relatado para mim, que as pessoas ela têm através do contato com a atividade física, elas têm chegado em casa e têm conseguido dormir melhor, né? E a palavra de Deus nos garante nisso, né? Que fala que em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Então, aqui, o Senhor traz essa paz, esse sossego para nós. E muitas vezes a pessoa que não tem esse contato, não consegue viver isso, ela precisa caçar algumas alternativas. E a atividade física dá para essa pessoa essa chance de descansar mais, né, e de viver melhor os seus dias. Esse é um dos testemunhos. Essa questão, ela é, assim, eu gosto muito de conversar com pessoas que atuam na sociedade, que contribuem, né, para alguma causa, porque eu vejo que o Senhor ele se manifesta de fato através dessas pessoas que carregam ele, né? Que carregam a sua palavra, que carregam a sua essência. Igual esses testemunhos que você está falando de né, marido chegar em casa diferente, das crianças, né, lá no socioeducativo, né, Sim. ficarem mais tranquilos, a gente vê que isso é Deus operando através da sua vida, né? Às vezes a gente tem muito essa questão de já ainda é isso, ainda muitos falam isso, que para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa trabalhar de Cristo, para Cristo você tem que ficar dentro da igreja. Você tem que ser um diácono, você tem que ser um obreiro, você tem que ser um evangelista, um pastor. E muitas vezes a gente vê médicos sendo usados, né? Profissionais da área do esporte, né? Da educação física, como você, sendo usados lá fora. Pessoas secretárias em diversos lugares, em diversas empresas. Uma palavra que ela libera ali, ela revela Jesus. Então, a gente vê que a igreja de Cristo, de fato, ela é para fora, né? A palavra eclésia ali, ela é lançada para fora, é enviados ali, a igreja de Cristo na sociedade. Então, eu acho que pessoas que atuam no meio da sociedade têm a maior probabilidade de ganhar vidas, de evangelizar, do que alguém dentro da igreja. Isso é fato, né? Se alguém vive só dentro da igreja, pregando a palavra dentro da igreja, e não vive lá fora, não anda no mundo, não tem contato com pessoas, como é que ele vai revelar Cristo e vai evangelizar a pessoa? Só quando alguém visitar a igreja dele? Então, assim, eu acho que nós precisamos parar e pensar, poxa, a sociedade precisa de pessoas assim, né? Precisa de pessoas de Cristo lá fora. Pessoas de Cristo sendo enviadas de fato para fazer e cumprir a vontade de Deus. Então, eu acho fantástico isso, porque através dos testemunhos que a gente evidencia, né? Que o Senhor tá ali dia após dia. Concordo nisso tudo isso que você falou, Léo. A gente precisa ser, né, uma igreja da porta para fora, né, porque o evangelho ele precisa ultrapassar a nossa barreira, né? Muitas vezes a gente fala só para a nossa bolha, só no evangeliquez, a gente só prega nos altares, a gente só prega, né, nas reuniões da cela. Então a gente precisa buscar meios de transmitir o evangelho para outras pessoas, mesmo que não seja através de palavras, né? Através de ações, através da presença, através do testemunho. E até essa minha entrada no esporte foi meio Deus que me lançou nisso, né? Não fazia parte do meu coração. Se você perguntasse para mim, quando lá no meu tempo de criança, de juventude, se eu queria trabalhar e viver do esporte, não. Eu pensava como todo mundo, eu vou estudar, vou passar no concurso e vou construir minha vida. Pensava em praticar o esporte nos finais de semana, como hobby, como meio de diversão, mas tudo começou a mudar. Você estava na reunião que nós fizemos quando era da Batista Central,
pastor William falou assim, ó, vamos começar a montar os grupos para a gente poder trabalhar em algumas questões da igreja. E foi montar os ministérios. Comunicação, que eu me engano, você pegou esse ministério. Minha esposa começou a trabalhar com a dança. Tinha o pessoal do louvor, você era do louvor também, né? Eu coordenava um bocado de coisa. E foi falando, e foi distribuindo para um, para outro. Sobrou para mim o dos esportes. Eu falei assim, ah, mas... Eu pensei comigo, mas esporte é um ministério? Eu pensei, ah, bom, então tá bom, vou fazer alguma coisa. Aí eu e minha esposa pegou o social e o esporte. Aí eu comecei a trabalhar e falei, ah, o que que eu posso fazer com isso? Aí juntei algumas pessoas, falei, não, um patrocinou um uniforme, eu comprei uma bola, comecei um projeto social e naquele projeto social fui gostando, fui trabalhando com aquilo e acabou que se tornou a minha profissão, né? E tudo começou por causa do ministério. Então não foi eu que escolhi o esporte como meio de vida para eu poder trabalhar, não. Foi Deus que me colocou nesse lugar e através do esporte Deus tem transformado a minha vida e hoje, pela graça dele, tem usado a minha vida para transformar outras pessoas quando eu vou dar aulas, quando eu vou ministrar, quando eu vou falar para os jovens, para os adolescentes, ou às vezes num bate-papo, numa conversa, às vezes não intencional dentro de uma academia, acaba que o evangelho é levado nesses lugares porque Deus me colocou ali, né? Porque ele plantou essa semente no meu coração. Então, muitas vezes a gente pensa que pregar o evangelho, que servir a Deus é eu subir no altar e falar dele da mão lá de cima, mas não é assim, né? Deus tem nos chamado, Deus tem nos escolhido e nos colocado em lugares estratégicos aonde nós estamos para ali possamos revelar, né, a presença dele, poder revelar a glória dele na vida das pessoas. Então, se Deus não coloca a minha vida no esporte, talvez hoje os adolescentes onde eu dou aula não poderiam ouvir do evangelho. Né? Sim. Se Deus não me coloca no esporte, talvez aquelas pessoas que têm um contato comigo não poderiam ouvir um pouco de Deus porque eu não estaria ali. E tem muitos lugares que precisamos ocupar, que precisamos estar ali como homens de Deus, como mulheres de Deus, para poder servir ao Senhor ali onde estamos. E não precisa de um discurso, né? Eu acho muito interessante aquela frase que vá e pregue o evangelho, se preciso for, com palavras. Né? Mas mais que tudo, com a nossa vida. Né? Se a gente tem um contato com o Senhor, se aquela pessoa só dela se aproximar da gente, ela vai ser abençoada. Às vezes ela não vai saber o que está acontecendo, ela não vai entender, né, de imediato o que está acontecendo, mas ela vai testemunhar que alguma coisa mudou na vida dela. Eu lembro que eu trabalhava num lugar, dando aula, e um dia uma pessoa me procurou e falou assim, Marcos, eu sinto uma paz diferente. Não sei por quê, mas quando nós está aqui jogando bola, nós está participando aqui, eu sinto uma paz que eu não sinto na minha casa, não sinto em nenhum outro lugar. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu sei. Fique caladinho. Mas esse é o testemunho de vida, né? Deus Sim, andando através de nós. Então não é dom nosso, é dom dele, é a graça dele revelando em sim. nossas vidas. Eu acho que sim, quando a gente tem esse contato, né, com o Senhor, quando a gente anda com o Senhor, algo flui de nós. E não é para nossa glória, não é para nossa própria glória. Tudo é para revelar Cristo em nós, né? Quando a gente olha pro episódio ali, quando manda chamar Davi para que toque, né, a sua harpa, para que Saul fosse liberto, a gente vê que o poder não saiu da harpa. O poder saiu de Davi. Davi estava tocando o seu instrumento. Davi estava exercendo o que ele sabia fazer. E o Senhor usou aquilo ali, né? Então, assim, através de Davi, algo poderoso flui. Algo poderoso flui que liberta Saul. E assim somos nós. O Senhor, quando nós temos Cristo, quando nós andamos com Cristo, nós podemos trabalhar com qualquer ferramenta que o Senhor vai fluir. Mas isso, mais uma vez eu repito, não é para nossa glória. É para revelar Cristo, para a glória de Deus. Então, eu acho assim que hoje muitas pessoas não têm esse entendimento, essa convicção de que aquilo que elas sabem fazer, aquilo que Deus confiou a elas, é algo para que elas a execute isso, trabalhe com isso e faça o Senhor glorificado e faça o Senhor revelado. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas será que Cristo revela no meu trabalho?
né? Eu trabalhando com marketing digital, será que eu consigo revelar Cristo através do marketing? Né? Será que você consegue revelar Cristo através de ali uma instrução de uma atividade física trabalhando na academia? Então, às vezes muitas pessoas ficam nesse pensar, mas sim, o Senhor se revela através daquilo que nós fazemos, uma vez que nós temos contato com Ele, né? O, o meio, né, pelo qual o Senhor pode se mostrar é o meio pelo qual nós estamos, né? A posição inicial onde a gente está hoje. Então, o esporte não é o fim, o esporte é o meio pelo qual o Senhor tem usado para poder colocar na vida das pessoas. Então, o meio que o Senhor nos deu de transmitir o evangelho, o seu meio foi pelo marketing. Talvez o meio de outra pessoa vai ser através da área da saúde, Sim. talvez outra é pela educação. Mas todos nós convergimos para a mesma área, né? Que é Cristo, apontar a Ele, que é o autor e consumador das nossas vidas. Sim. Nesses últimos dias, o Marcos Vinícius, eu tenho falado muito sobre a necessidade que nós temos hoje de conhecer mais e mais o Senhor, né? Eu pregava lá na igreja Renascer e eu falei sobre isso. Eu falei que às vezes nós achamos que conhecemos a Deus, mas que na realidade nós ainda estamos limitados a um ponto e um determinado tipo de conhecimento. Nós não nos aprofundamos mais, né? Porque a palavra diz que é prosseguir em conhecer. É conhecer, ponto. Mas prosseguir. Então, a gente percebe que tem algo sempre de Deus a se revelar a nós. E eu falava sobre isso, sobre essa questão da gente não parar nesse ponto que eu conheço Deus. Eu já li a Bíblia toda, eu já estudei algumas coisas sobre Deus, então eu sei sobre Deus. Mas não parar aí. É continuar. É sempre. Eu li a Bíblia toda, vou começar de novo. Vou gastar tempo em oração, vou gastar tempo em devocional, vou gastar tempo em adoração, porque é assim que a gente vai prosseguindo e conhecendo de Deus. E o que que isso tem a ver com a nossa profissão? Quanto mais dele eu conheço, mais dele eu posso revelar. Quanto mais dele eu entendo, mais dele eu posso mostrar para as pessoas, né? Eu fico, às vezes eu fico assim, impressionado como Deus faz as coisas, né? Eu recebo diversas mensagens no meu direct a respeito, no meu Instagram profissional de design, né? Eu tenho um Instagram que ele é só para ensinando, instruindo algumas pessoas a respeito disso, outros profissionais. E aí, eu recebo algumas mensagens no meu direct. Quando eu posto algum livro, ou posto eu fazendo alguma coisa, e as pessoas começam a conversar comigo contando os seus problemas. Contando, as coisas estão assim difícil, eu tô meio desmotivado, eu vejo você aí trabalhando com os seus clientes, eu aqui não tenho cliente nenhum. É mensagem assim, de gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Desabafo. Brasil, é desabafo. E eu olho para essas mensagens, cara, e eu penso comigo assim, eu falo, poxa, só pode ser Deus direcionando para que eu possa dar uma palavra. E ali eu falo para essa pessoa, eu falo assim, não, confia em Deus, acredita em Deus, sabe? O Senhor, ele tá aqui, ele ama todos nós, ele quer que a gente olhe para cima de fato. Aí depois que eu libero essa palavra, e depois alguns voltam, né? Outros não voltam mais, mas os que voltam falam assim, nossa, eu fiz o que você me falou e as coisas começaram a acontecer, cliente começou a aparecer, então poxa, alguma coisa eu tô fazendo, né? E é para a glória de Deus. É revelando o Senhor. Esse deve ser o nosso propósito, o nosso papel nessa terra, de ir revelar Cristo através daquilo que nós fazemos, né? Com certeza. Eu acho assim, que você falou, tocou num ponto muito interessante, porque no convívio nos lugares que eu vou, nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, a gente nota esse sofrimento das pessoas, né? Hoje o número de depressão, o número de ansiedade, o número de pessoas que andam sufocadas pelas pressões da vida, ele é muito grande.
Então, essa proximidade com Deus, ela nos ajuda a manter a nossa sobriedade, a enxergar a vida com os olhares diferentes, né? A enxergar o novo que o Senhor tem para nós, a olhar as novas possibilidades que Ele pode criar nas nossas vidas. Mas a gente precisa estar sintonizado com Ele, conectado para quê? Para poder levar uma palavra de ânimo para essas pessoas, né? Porque se, como elas ouvirão se não houver quem pregue, né? Sim. Como elas vão ser alimentadas, como elas vão ser destravadas no seu modo de pensar, na sua visão, se não houver quem fale. Aí está a importância de nós sabermos servir a Deus e ter essa comunhão com o Senhor no nosso ambiente de trabalho. Porque diretamente nos lugares a gente está, não se engane, às vezes a gente chega dentro da academia, a pessoa chega lá bonita, forte, você pensa, aquela ali, perfeita, topada. Mas você vai conversar com a pessoa em 2 dedos de conversa, 2 minutos, a pessoa começa a rasgar o coração, porque eu estou passando por isso e por aquilo outro, começa a expressar um pouquinho do seu sofrimento. Então, tem muitas pessoas precisando de uma palavra, precisando de uma luz, precisando de uma direção. Então a gente precisa buscar onde está a resposta para tudo isso. No Senhor, né? No Criador do céu e da terra. Ele tem a resposta para as nossas vidas. Então a gente precisa ter essa resposta, né? Primeiro nas nossas vidas. Sim. Né? A gente precisa buscar primeiro para nós. Por isso a importância do devocional. E segundo, para que possamos ajudar essas pessoas a dar a mão para os outros. Né? E diariamente a gente topa com pessoas que precisam de uma palavra de vida, que precisam de uma palavra de libertação. Literalmente, ser liberta. Porque o espírito do mal ele tem agido na vida das pessoas hoje, escravizando em cima desses pensamentos. Pessoas que teriam tudo para avançar, tudo para crescer, tudo para progredir, para manter uma vida que cresce, que desenvolve, mas só que está aprisionada. Pessoas com a mente travada, com a mente cativa. Então a gente precisa de levar a palavra de vida, a gente precisa de libertar pessoas. Né? Então o nosso instrumento, o nosso profissional, a nossa experiência de vida, o nosso testemunho, ele precisa chegar até essas pessoas para poder libertá-las. Né? E como você falou da questão da parte do internet, das redes sociais, aí está um lugar que a gente precisa aprender a se posicionar. Porque o que a gente recebe no nosso, nas nossas redes sociais, do semente do mal, né? Pessoas que usam isso de maneira errada, que usam isso para poder promover o mal, para poder tirar as pessoas do caminho, para poder plantar sementes malignas, para poder derramar o veneno na vida das pessoas é muito grande. Então a gente precisa entrar nesses lugares como cristãos, como verdadeiros servos de Deus, para poder servir nesse lugar e mostrar um pouquinho de vida, né? Levar um pouquinho de luz, né? Nessa escuridão que as pessoas têm enfrentado nos últimos dias. Amém. Marcos Vinícius, deixa aí pro pessoal sua rede social, né, onde as pessoas podem te encontrar, né? Às vezes tem alguém nos assistindo que queira, né, cuidar da sua É, saúde, alguém aí na Igreja de Cristo que já pensou em impulsionar aí a sua saúde, entrar na academia e ainda não conseguiu, como que elas te encontram? pode me procurar no Instagram, né? Que é Marcos Vinícius Personal. Você vai encontrar ali e vai ser um prazer poder te servir. Né? E eu quero te dizer que existe sim uma chance, existe sim uma saída. Não desista do seu corpo, não desista daquele esporte que você tem vontade de praticar. Há um jeito, há uma saída, há meios para você fazer. Não se esgotou ainda todas as possibilidades. Né? Muitas pessoas se vivem frustradas porque já tentaram e não conseguiram. Não, mas dê mais uma chance. Tente mais uma vez, cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo na sua vida. É o lugar que você vai morar eternamente. Né? Você não vai mudar daí, você vai ter que ficar nesse corpo o restante da sua vida. Então é bom você cuidar dele, para você poder viver longos dias com plenitude, com alegria, com satisfação e com saúde. Né? Porque essa é a vontade do Senhor para nós. Sim. O Senhor veio para que tenhamos vida e Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. É abundante em todos os aspectos: espiritual, físico e emocional. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, eu. Papo muito bom. É sempre bom, né? Sentar à mesa, conversar com amigos, irmãos em Cristo, pessoas que permanecem na fé em Jesus Cristo, né? Como eu falei aqui, nós nos conhecemos há muitos anos
E é muito bom chegar onde nós chegamos, né? Vendo o quanto nós crescemos, maturidade, pensamentos, ideias, e ver que uma coisa que é a mais importante nunca deixou de pulsar no nosso coração, que é o amor por Jesus, né? Que é revelar Cristo através daquilo que nós fazemos. Foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente, né? Todo mundo que vem aqui eu falo, eu quero a parte 2 para que nós continuemos esse papo. Enfim, muito obrigado por dispor o seu tempo. Sei que a rotina é Que corrida, agradeço. né? Deixou a esposa lá com 2 filhos, mas mais uma vez obrigado por estar aqui. Que agradeço. Foi um prazer. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui. Quero te pedir mais uma vez para você pegar esse link, compartilhar no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, no seu grupo da escola, enfim, vamos espalhar essa mensagem. Quero também pedir para que você curta, se inscreva nesse canal, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse canal é relevante, com isso a gente alcança mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu te espero no próximo episódio do Home Podcast.